Ao segundo Congresso Sergipano de Ciência. Temos o prazer de receber nessa mesa aqui o professor Adriano Canabarro Teixeira, da Federal de Passo Fundo, né? A doutora Lúcia Amante, da Universidade Aberta de Portugal, o nosso colega e organizador aqui, o professor Glaucio Machado, e eu sou o Carlos, estou coordenando aqui esses trabalhos. A gente vai tentar fazer uma apresentação objetiva e vamos ver o debate, a construção, que a gente vai poder construir essa construção bem próxima aqui entre a gente para ter desdobramentos. Acho que a importância da professora Lúcia, está passando pelo Brasil e aproveitou para trazer essa fala. Infelizmente, os meus alunos de pós, a minha aula é na sexta e não consegui coordenar, a gente até estava dizendo, a gente pede desculpa para os dois colegas externos. Então, essa mesa é Educação e Desafios da Contemporaneidade, certo? Como a gente é cavaleira, a gente vai dar a fala primeiro para a Lúcia, professora doutora Lúcia Amante, da Universidade Aberta de Portugal, doutora em Educação, docente em Educação e inclusive na Universidade à Distância, que nos interessa muito. Os temas principais são a pedagogia da educação online, uso da educação e outra coisa que nos interessa muito, das TIC. Então vamos dar a palavra à Lúcia, entre 20 e 30 minutos, eu te dou um toque, tá ok? Então fique à vontade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, obrigada eu pelo convite que me foi dirigido e tenho muito prazer em estar hoje aqui convosco. Espero que consigam entender o que eu vou falar. Se não entenderem alguma coisa, me digam, Porque há coisas que, para além do sotaque, há coisas que fazem diferença, E por vezes fica difícil entender-vos. Mas se alguma coisa não entender, por favor, digam. Bom, eu vou... Eu posso me pôr de pé? Ali tem... posso levar para lá, Acho que posso ficar. Bom, o que eu trago hoje aqui para falar convosco tem a ver com esse título que foi dado de Desafios da Educação na Contemporaneidade, e esta minha fala eu chamei ela de Novos Espaços e Nova Cultura de Aprendizagem. Essencialmente, queria refletir convosco sobre aquilo que foi mudando na nossa sociedade com base na grande evolução tecnológica que se tem registado nessas últimas décadas, De facto, houve uma grande evolução tecnológica que se repercutiu em todas as áreas da sociedade e que tem marcado profundamente aquilo que o nosso mundo é hoje, e a forma como estamos nesse mundo, a forma como comunicamos, a forma como aprendemos, enfim, desde o nosso cotidiano, várias coisas têm sido alteradas, E também esta evolução tecnológica tem, obviamente, tido também repercussões na cultura infantil e na cultura juvenil. Na verdade, aquilo que os jovens faziam há 30 ou 40 anos atrás, fazem-no hoje de forma diferente, ou pelo menos usando outros meios, e tem havido aqui tem havido alguns trabalhos, alguns estudos que nos falam, inclusive, numa geração digital, ou seja, um conjunto de características que marcam estes novos jovens, estas novas crianças que já nasceram com a tecnologia, que alguns chamam de nativos digitais. E características essas que passam por aspectos como terem capacidade de multitarefa, de preferirem a imagem, o som ao texto, de gostarem de ter um feedback imediato, de privilegiarem a rapidez de acesso à informação, enfim, portanto, há um conjunto de escreverem, utilizarem a linguagem, muitas das vezes com abreviaturas e com símbolos icónicos para facilitar essa rapidez de comunicação. Enfim, há um conjunto, digamos assim, de características que
se vem relacionando com esses novos jovens, com esses jovens digitais, digamos assim, e que, portanto, há realmente um conjunto de aspectos que esta nova geração nos traz e que vão mudar a maneira como essa juventude comunica, como essa juventude interage nos mais diferentes contextos, quer nos seus contextos cotidianos de relação, de socialização, de construção de identidade, quer também na sua relação com aquilo que é a aprendizagem, não é? Porque aquilo que nós aprendemos e a maneira como aprendemos tem a ver com tudo o que está à nossa volta, não é? Se aquilo que está à nossa volta tem sofrido profundas modificações e se esta juventude, se estes jovens já nasceram com essas tecnologias, naturalmente que esses são os seus instrumentos para aprender e isso vai se refletir na maneira como eles usam esses instrumentos e aquilo que podem fazer a partir dessa sua utilização. Portanto, a evolução tecnológica, de facto, tem provocado alterações profundas em todos, deixa em interrogação, em todos os setores da sociedade, mas pelo menos em muitos setores da sociedade tem provocado alterações. Eu pus aqui alguns exemplos só para desplotar esta reflexão, portanto, na indústria, na agricultura, no urbanismo. Eu não sei se reconhecem, eu tentei ir buscar umas imagens de Aracaju antigo e penso que é a Avenida João Ribeiro, estou falando bem, né? Portanto, no próprio urbanismo, na medicina. E aqui vamos deter um pouco mais, vou chamar a vossa atenção particular para este slide, não é? Há um autor que é o Papert, provavelmente muitos de vocês já terão lido algumas coisas sobre ele. Tem um livro em que ele diz que se alguém do início do século voltasse hoje a viver, não é? E se entrasse numa sala de operações, numa sala de cirurgia, não reconhecia o sítio em que estava. Tal foram as modificações que aconteceram, provocadas pela evolução tecnológica nesse contexto, por exemplo. Realmente nós olhamos para a imagem da esquerda e olhamos para a imagem da direita e há todo um aparato tecnológico na imagem da direita que nos mostra que realmente também na área da medicina a evolução tecnológica foi imensa e as alterações que esta evolução tecnológica provocou nesta área são de facto muito, muito profundas. Isto para chegar a uma conclusão, não é? Que o mundo de facto tem mudado muito e se o mundo tem mudado muito significa que há outras coisas também que têm que mudar. O mundo tem mudado muito e a minha pergunta a seguir é: e a escola, não é? Será que a escola tem mudado muito? Será que a escola tem acompanhado estas mudanças? Eu escolhi estas duas imagens porque, apesar de uma ser a preto e branco e outra ser a cores, se nós olharmos para uma e para a outra, eu penso que continuamos a não notar grandes diferenças entre elas, não é? Contrariamente ao que se passava entre a sala de cirurgia do início do século e a sala de cirurgia atual, não é? Portanto, se alguém do início do século voltasse hoje a viver e entrasse nesta sala de aula da direita, ao fim de 2 minutos percebia que estava numa sala de aula, porque no essencial grande parte mantém-se igual, grande parte não mudou. Claro que nem todas as salas de aula são como esta, mas de facto as carteiras lá estão, alinhadas umas em frente às outras, há um quadro que deixou de ser negro e passou a ser verde, as crianças estão com um ar um pouco mais descontraído, é certo, continuamos a ter a figura do professor, enfim, eu diria que a evolução tecnológica tem provocado profundas mudanças na sociedade em geral, mas ao nível da escola essas mudanças têm ficado muito aquém das expectativas. Portanto, de facto a escola não mudou assim tanto e mudou muito menos do que aquilo que se esperava que mudasse com esta revolução tecnológica. Bom, temos aqui alguns marcos da evolução das tecnologias educativas e a eterna anunciada renovação da escola, porque sempre houve um pouco essa fantasia de que a tecnologia
iria renovar a escola e iria fazer a escola mudar. Nos anos 50 temos a máquina de ensinar de Skinner e, subjacente a esta tecnologia, o ensino programado, portanto, as teorias behavioristas à aprendizagem. Depois, nos anos 60, 70, começaram a surgir os sistemas de ensino mais individualizado, começaram a surgir os computadores pessoais e os programas tutoriais direcionados para a aprendizagem de acordo com as características de cada sujeito, aqueles programas que tinham diferentes níveis de dificuldade, portanto, procuravam ir ao encontro do nível de aprendizagem, do nível de desenvolvimento dos usuários, não é? Nos anos 80, a chegada dos primeiros microcomputadores à escola, portanto, só nos anos, eu estou-me referindo em geral, não é? Penso que a realidade portuguesa não é muito diferente da do Brasil, não é? Nos anos 80, a chegada dos primeiros microcomputadores à escola, e aqui começam, de facto, as grandes expectativas sobre o que é que a tecnologia vai trazer ao sistema educativo, vai trazer à pedagogia, e também alguns receios sobre esse impacto educativo. Os receios de que se o professor vai deixar de ser necessário, se vai passar a ser são as máquinas que ensinam, enfim, e assiste-se aqui, começam algumas controvérsias sobre o que é que a tecnologia tem para trazer à escola. Nos anos 90, o advento da internet e a sua chegada às escolas, enfim, lentamente, pelo menos em Portugal nos anos 90 ainda bastante lentamente. A tecnologia educacional começa a ser vista como um veículo privilegiado da reforma educativa e começa a haver essa crença de que as tecnologias irão, de facto, mudar a escola. De facto, isso acaba por não acontecer. E chegamos aos anos 2000, em que temos a emergência e a explosão da Web 2.0, não é? Mas até aqui, pode passar, até aqui de facto a escola mudou muito pouco com as tecnologias, talvez precisamente porque as tecnologias não têm, intrinsecamente à tecnologia não existe uma pedagogia, não é? E o que é preciso alterar na escola não interessa muitas das vezes que se substitua o quadro negro por um quadro eletrónico, como vocês chamam aqui, um quadro digital, não é? Quer dizer, não interessa muitas das vezes apenas dar estes equipamentos à escola. É preciso que a escola altere a sua pedagogia e saiba utilizar estes instrumentos com um novo olhar pedagógico que até aqui não tem acontecido. De facto, a Web 2.0 veio trazer uma grande revolução, não nas escolas, mas ao nível, digamos assim, da aprendizagem, no sentido em que, enquanto que até à Web 2.0 a internet era essencialmente um meio que as pessoas utilizavam para consumir informação, a partir, portanto, em que era, digamos, algo estático, em que o sujeito, apesar de tudo, tinha um papel muito passivo, não é? Muito de consumir informação, com o advento da Web 2.0 e do software livre, muito daquilo que se fazia, esse tal consumo de informação é substituído em grande parte, para além desse consumo, passa a haver a produção de conteúdos, passa a haver a possibilidade dos sujeitos partilharem aquilo que está na rede e, portanto, há toda uma dinâmica de interação e de participação do sujeito com a utilização desta tecnologia que até à Web 2.0 não existia. E estamos já a caminho da Web 3.0, que já se fala, embora ainda muito pouco divulgada. Bom, o uso das tecnologias na educação formal, de facto, não tem atingido os resultados esperados para a sua utilização. De facto, são utilizados de forma muito limitada na sala de aula, são utilizados muitas das vezes para reproduzir, digamos assim, aquilo que já se fazia, embora utilizando novos meios. A tecnologia não tem, na verdade, renovado profundamente a escola, ou a escola não tem conseguido usar a tecnologia para se renovar verdadeiramente.
Esta é, digamos que, uma constatação que nós temos chegado, e embora haja, obviamente, exceções e haja experiências em que este uso das tecnologias é potenciado, diríamos que, regra geral, o seu impacto na escola tem sido bastante reduzido. Surge assim uma necessidade, não é? Uma necessidade que tem a ver com a revisão profunda do papel das funções e da organização dos sistemas e serviços educativos, e a necessidade que um conceito de educação centrado na aprendizagem escolar formal dê lugar a um conceito mais amplo que incorpora outros contextos de aprendizagem, outros objetivos e outros meios de a realizar. Com efeito, com este desplotar da Web 2.0, começaram a surgir novos contextos de aprendizagem, novas formas de aceder ao conhecimento e, cada vez mais, a escola deixou de ser o único espaço em que se aprende, não é? E não só não é o único espaço em que se aprende, como é necessário para a escola, digamos, continuar a fazer algum sentido, que a escola equacione aquilo que ensina aos estudantes. Porque o nosso mundo mudou, a realidade hoje é outra, e isso significa que aquilo que a escola ensinava aqui há 30 ou 40 anos atrás não é necessariamente aquilo que hoje deve ser ensinado. Não quer dizer que tudo tenha que ser jogado fora, mas o que é importante, ou uma das coisas que é muito importante hoje em dia, passa para além dos conteúdos, passa para além da transmissão de conteúdos, para o desenvolvimento de outro tipo de competências, de outro tipo de capacidades, precisamente porque a nossa realidade muda de dia para dia e, portanto, o que é importante, muitas das vezes, é levar a que os alunos aprendam eles próprios a pesquisar, a ter sentido crítico, a analisar, a conseguirem resolver problemas. Portanto, mais do que dominarem determinados conteúdos, trata-se de desenvolver estas capacidades nos alunos, de modo a que eles, por si só, possam, continuamente ao longo da sua vida, continuar sempre a renovar o seu conhecimento e a fazer novas aprendizagens. Porque o mundo de hoje é, de facto, um mundo que está em contínua evolução e é necessário ir aprendendo ao longo de toda a vida, não é? E é necessário que os estudantes dominem essas ferramentas e essas competências cognitivas que lhe permitam fazer esse percurso formativo ao longo de toda a sua vida e não apenas dominarem o conteúdo A, B, C e D, embora obviamente haja conteúdos que são importantíssimos e que nunca deixarão de ser importantes ser aprendidos na escola. Mas, portanto, há de facto que pensar nesta renovação daquilo que se aprende e há também que pensar na renovação dos meios pelos quais se faz essa aprendizagem, não é? Ou seja, nós aprendemos consoante os instrumentos culturais que temos à nossa volta. E se aqui há 30 ou 40 anos atrás esses instrumentos culturais tinham a ver com livros, canetas, televisão, cinema, rádio, etc., hoje em dia continuamos a ter livros, canetas, televisão, cinema, rádio, mas temos que ter também essas novas ferramentas digitais que permitem, de facto, potenciar as capacidades humanas e serem usadas como extensões da mente, não é? Para aprofundar e para alargar o nosso conhecimento. Portanto, a maneira como se aprende está relacionada com os instrumentos culturais que temos à nossa disposição, e se as tecnologias digitais estão tão impregnadas e tão disseminadas no nosso dia-a-dia, na nossa vida, desde os aspectos mais cotidianos, como ir levantar dinheiro a um terminal de autoatendimento, a utilizar um telefone celular, naturalmente que estes instrumentos que fazem parte desta nossa cultura têm também eles que ser utilizados nessa tarefa da escola de conduzir à aprendizagem, de conduzir ao desenvolvimento de capacidades para continuar a aprender. O surgimento da Web 2.0, como já aqui vos falei, mais do que uma revolução tecnológica, é, segundo um dos autores que aborda essencialmente esta questão, o Downes, uma revolução social. E é uma revolução social porque, de facto,
se centra muito nesta capacidade de interação e de partilha do conhecimento, de relação, portanto, há toda uma rede que se estabelece que antes da Web 2.0 não era possível. E através de um conjunto de ferramentas que todos vós hoje em dia conhecem, nomeadamente as redes sociais, não é? Que têm transformado de forma tão profunda a relação a forma de relação entre as pessoas. Portanto, traz-nos um grande potencial de interação, um grande potencial de comunicação, gera novas dinâmicas cognitivas, gera novas dinâmicas sociais, novas formas de estabelecer relação, de dar lugar a processos de socialização e ajuda à emergência e à proliferação de contextos de aprendizagem informais, não é? Muitas das vezes nem nos damos conta, mas ao usar essas ferramentas e ao usar essas redes sociais, estamos também a fazer aprendizagens, mas estamos a fazê-las num contexto informal. Permitem essa troca, essa aprendizagem em rede, ou seja, aprender com os outros, aprender num coletivo e não como algo meramente individual, e permitem que a aprendizagem seja simultaneamente também uma produção de conhecimento. Eu aprendo com o outro e quando eu produzo alguma coisa, permite ao outro também aceder a esse meu conhecimento. Portanto, a Web 2.0 vê alargar bastante os contextos de aprendizagem e, para além dos contextos formais, nomeadamente do contexto escolar, começaram a surgir outros contextos informais de aprendizagem que hoje em dia não podem ser descurados, porque neles ocorre uma parte substancial daquilo que as crianças, os jovens e todos nós aprendemos, mesmo os que já não somos jovens. Pode passar, por favor. Dias de Figueiredo é um professor português da Universidade de Coimbra que trabalha estas questões há muitos anos e em 2001 ele já nos falava nesta questão da construção, de usar as tecnologias para a construção de saber e não apenas para a construção de conhecimento, e não apenas para o consumo do conhecimento. O maior desafio dos novos média é, na nossa opinião, o de construir comunidades ricas em contexto, onde a aprendizagem individual e coletiva se constrói e onde os aprendentes assumem a responsabilidade não só da construção dos seus próprios saberes, mas também da construção de espaços de pertença onde a aprendizagem coletiva tem lugar. Portanto, há aqui este reforço, quer da construção do conhecimento, quer da dimensão coletiva, da construção desse conhecimento e da partilha desse conhecimento, que é uma ideia que eu considero extremamente importante e que as tecnologias nos permitem. Bom, eu escolhi falar muito brevemente de, três novos espaços de aprendizagem que as tecnologias têm permitido e têm vindo a pôr à nossa disposição. As chamadas comunidades virtuais de aprendizagem ou comunidades de prática, que acontecem quase sempre tendo por base as plataformas LMS, as Learning Management System, e que podem dar lugar a contextos formais de aprendizagem ou a contextos informais. Ao nível dos contextos formais, nas comunidades virtuais de aprendizagem, nós temos essencialmente as práticas de educação à distância que sofreu uma grande evolução com este advento das tecnologias digitais, porque deixou de ser aquela educação à distância tradicional em que havia um professor e havia uma massa de alunos que quase não se conhecia, para ganhar, digamos, uma sala de aula virtual, para ganhar esta comunidade de aprendizagem, este sentido de grupo, já que as tecnologias e a utilização destas plataformas vieram permitir uma interação muito maior, não só entre professor e estudante, mas entre os próprios estudantes, entre si, e esta dimensão do grupo turma na educação à distância, que era qualquer coisa que não existia antes de podermos utilizar estas plataformas. Portanto, as plataformas virtuais de aprendizagem as comunidades virtuais de aprendizagem são espaços que reúnem sujeitos
quer em contextos formais, quer em contextos informais, mas que tenham um objetivo comum, em que, portanto, digamos que têm em vista os mesmos chegar ao mesmo fim e, portanto, convergem, os seus interesses convergem no sentido de fazer um percurso formativo que enriqueça esse conjunto. Outro espaço de aprendizagem, os chamados os PLEs, enfim, na forma mais curta, que é os Personal Learning Environment, portanto, ambientes pessoais de aprendizagem, e que são ambientes de aprendizagem que os próprios sujeitos constroem para si próprios. Ou seja, eu tenho um espaço meu na web, onde eu vou reunindo tudo aquilo que eu estou interessado em determinados assuntos, e eu nesse espaço vou reunindo a informação, o conhecimento que eu entendo relevante sobre esses assuntos. Ponho links, ponho vídeos, para textos, abro fóruns de discussão, enfim, digamos que um arquivo, digamos assim, do meu próprio percurso pessoal de aprendizagem, mas que é também o coletivo, no sentido em que pode ser partilhado pelos outros e pode receber os contributos dos outros, tal como os outros podem ir lá buscar os meus contributos. E cruzando com tudo isto as redes sociais, que hoje em dia, enfim, fazem parte da vida da maioria das pessoas, e especialmente dos jovens, não é? E que são também interfaces que permitem esta grande interação e que se têm revelado, para além de ferramentas de socialização, de construção de identidade, são ferramentas que têm também outro potencial, nomeadamente ao nível do envolvimento cívico dos cidadãos e da sua participação em causas de cidadania, em causas políticas. Tem tido um impacto muito grande nas sociedades. Há já histórias bastante conhecidas de manifestações que foram conseguidas mobilizando os cidadãos, não através dos partidos políticos, mas, portanto, através de movimentos cívicos que usaram as redes sociais para fazer a difusão dessas iniciativas. Bom, portanto, as comunidades de prática de aprendizagem, o Etienne Wenger tem sido, digamos assim, um dos grandes teóricos sobre estes novos contextos, sobre estes novos espaços de aprendizagem, que ele define como grupos de pessoas que partilham uma paixão sobre qualquer coisa, não é? E que aprendem da melhor forma e interagem regularmente, tendo em vista esse seu interesse e esse seu objetivo. Portanto, há um determinado domínio, há uma determinada prática dessas pessoas que passa pela partilha, e há esse sentido de comunidade. E que está, como vos disse, muitas das vezes pode estar associado a contextos formais de educação, nomeadamente a educação online, mas pode também estar associado a contextos informais de aprendizagem. E há vários exemplos de comunidades de prática que foram criadas, sei lá, por exemplo, por professores. Estou-me a lembrar de um aluno meu que eu orientei numa tese de mestrado, que criou uma comunidade virtual de professores de educação musical, que inicialmente estava restrita a um conjunto de professores portugueses e que explodiu enormemente e passou a ser uma comunidade de professores de educação musical luso-brasileira, por exemplo, não é? Os professores de educação musical em Portugal, penso que se calhar acontece um pouco também o mesmo, geralmente só há um professor por escola. E, portanto, os professores sentem-se muito isolados nas suas escolas porque não têm a possibilidade de fazer esta partilha. E esta comunidade veio permitir criar um espaço de partilha, de troca de experiências, de troca de recursos, enfim, e que acabou por ir cumprindo esse objetivo e foi agregando pessoas, não é? Foi agregando professores. Isto é um exemplo, não é? Mas há muitos outros, outras iniciativas que nascem muitas das vezes pela necessidade que os sujeitos têm e que se constituem como comunidades de prática
sendo, no entanto, contextos informais de aprendizagem. Portanto, aquilo que os sujeitos lá fazem não conduz a nenhuma certificação, não conduz a nenhum grau, não conduz a nenhum diploma, mas conduz sim a essa necessidade de partilhar conhecimento, de trocar experiências e de atingir determinados objetivos. Bom, para além das comunidades de prática, falei-vos dos PLEs, dos ambientes pessoais de aprendizagem, que hoje em dia começam também a ter um significado muito grande e que permitem aos sujeitos agregar, digamos assim, dentro de um determinado espaço aquilo que eles consideram importante para o seu percurso autoformativo, não é? E que junta aqui uma diversidade muito grande de meios, uma diversidade muito grande de linguagens, no sentido em que recorre não só a texto, mas imagens, enfim, e que junta também essa componente importantíssima que é a interação e esse desenvolvimento coletivo, esse sentimento de que a aprendizagem é qualquer coisa que se desenvolve em conjunto com os outros, não é? E que a interação com os outros sobre determinado assunto que nos interessa nos ajuda a construir mais conhecimento. E, por último, as redes sociais que estão aí e não se lhes adivinha o fim, não é? Muito pelo contrário, parece que continuam a crescer. E redes sociais estas que se cruzam também, muitas das vezes, já com os contextos formais da aprendizagem. E há experiências disso em escolas, há professores que têm já feito essas experiências de cruzamento ou do uso das redes sociais com matérias curriculares que estão a trabalhar e, de facto, parece ser um outro veículo importante para o desenvolvimento de aprendizagens e para a participação das pessoas como cidadãos. Bom, claro que havia muitos outros contextos, muitos outros espaços, novos espaços para vos falar, nomeadamente as realidades virtuais, como o Second Life, em que há também bastantes experiências sobre a sua utilização em contextos de aprendizagem, mas isso fica para um segundo convite que o professor Gócio me faça. O carro pode passar. O que eu queria agora, no fim, fazendo aqui um pouco uma síntese, não é? É que realmente o que nós podemos constatar é que, com toda esta evolução que tem havido, é que há uma evolução do conceito de aprendizagem, do conceito de educação. E evolução essa que a escola, por vezes, tem dificuldade em acompanhar, mas, de facto, a aprendizagem deixou de ser vista como algo que é um treino individual, como algo centrado apenas na aquisição de conteúdos, como algo que é apenas consumo de conhecimento e que é apenas formal, para passar a ser algo que é feito em rede, em interação com os outros, que é centrada no desenvolvimento de processos cognitivos superiores, isto por oposição aos processos cognitivos que apelam apenas à memorização e à assimilação, não que não seja importante, mas é necessário ir mais além. A aprendizagem vista como produção de conhecimento e não apenas como consumo, e uma aprendizagem que é formal, mas que é também informal e que se desenvolve em contextos muito, muito diversificados. Digamos que das teorias behavioristas da aprendizagem, das teorias cognitivistas, evoluímos, fomos alterando as nossas concepções, passámos para teorias construtivistas e socioconstrutivistas e hoje em dia fala-se na possibilidade de uma nova teoria da aprendizagem, o conectivismo, do George Siemens, enfim, que ainda está por provar ser realmente, ele defende que sim, que é uma nova teoria da aprendizagem, diz que as anteriores não servem, porque as anteriores foram criadas antes da sociedade digital e que, portanto, é necessário criar uma nova teoria da aprendizagem que contempla estas novas ferramentas. Bom, isso levar-nos a uma grande discussão sobre se realmente o conectivismo e esta aprendizagem em rede de que o Siemens nos fala é realmente uma nova teoria da aprendizagem,
mas estamos certamente perante uma nova cultura de aprendizagem. E essa era, digamos, que a ideia final que eu queria deixar aqui, que queria partilhar convosco para, mais do que aquilo que eu disse, depois podermos em conjunto refletir sobre esta nova realidade. E é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lúcia, não tem problema, sua fala foi muito bacana, parabéns. E você vai falar de baixo mesmo? Não, eu já sou professor, não quero. Tá ótimo. Fique à vontade, se quiser. Então, dando continuidade à mesa, o professor Adriano Canavarro Teixeira, da Universidade Federal de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, também vai dar sua contribuição com o tema. Só se conseguirmos rede. Eu vou tentando. Tá ok. Você vai usar o seu, né? Ele está gravando. Então, boa tarde a todos. Eu vou sentar aqui. Não sei se o pessoal quiser acender a luz aqui na frente, a gente fica mais. Meu nome é Adriano Teixeira, então eu sou professor a nossa universidade, professor Carlos, ela não é federal, ela é comunitária, ela é quase uma federal. Ela tem, mas não é uma federal, mas também não é uma privada. Eu sou professor na universidade, trabalho lá há 20 anos já. Minha formação é em ciência da computação, mestrado em educação, doutorado em informática e educação e pós-doutorado em educação, sempre trabalhando nas discussões das tecnologias. Quero agradecer especialmente ao Glaucio pelo convite, né, e de poder estar partilhando aqui desse momento com a professora Lúcia, que eu conhecia só teoricamente, cognitivamente, portanto nos conhecíamos, e com o professor Carlos também, né. Muito obrigado por nos receber e nos convidar. Bom, eu sou da tecnologia, posso dizer que eu sou entusiasta da tecnologia, e desde que pode estar pensando, puxa, mas por que o Adriano não está usando tecnologia? Só que eu estou usando tecnologia, eu estou usando o microfone. Eu usei tecnologia para chegar aqui. E eu já vou fazer um gancho aqui, por que eu estou falando disso, né? Eu estou usando um código extremamente complexo que é o alfabeto, que é a linguagem e que é a tecnologia. E nesse meio tempo em que a gente está usando essas tecnologias, eu não estou falando nem de tecnologias que a gente não se dá conta, né? Como esse óculos que se eu tirar, eu não consigo ver quem está aqui sentado, consigo ver que tem gente sentada, mas não consigo ver quem está sentado aqui. Como essa roupa, que lá no sul agora eu estava conversando com o meu pessoal, está 2 graus lá, em Passo Fundo, onde eu moro, e que eu precisaria usar mais tecnologia do que essa para não poder me aquecer. Esse ar-condicionado que é tecnologia, mas também tem umas tecnologias mais direcionadas a quem vai falar aqui, que é o meu telefone que está gravando essas falas, o computador que, se não falhar, também está gravando aqui, para que logo a gente possa dar um novo espaço para essas discussões que estão aqui. Quando o Glaucio falava, Adriano, tu sabe que ele está em greve, né? E que talvez ele não tenha tanta gente assim. Bom, isso podia ser um problema há 50 anos atrás. Agora não é mais, porque daqui finalizou essa mesa, questão de 30 minutos, nem isso, é o tempo de eu chegar no hotel, já está tudo na rede, para quem quiser acessar e para quem quiser discutir conosco, né? Quando então me convidaram para falar um pouco aqui no Congresso, Sergipano de Ciências, mais ligado à área de ciências humanas, eu tenho uma ligação forte com a área de ciências humanas, porque a partir do meu mestrado, todas as minhas atividades sempre tiveram pé junto, em parceria com professores da pedagogia, com professores de licenciaturas, com sociólogos, com filósofos, com pessoas da área da comunicação, com pessoas que tratam da psique humana, de entender o porquê das coisas, de entender de onde viemos, de entender de como
formar pessoas, como estabelecer processos educativos, eu vi que é uma oportunidade legal da gente usar uma tecnologia que não é a tecnologia digital, que está sendo utilizada de qualquer forma, porque eu ia acessar o meu blog, e essa minha fala, o esboço da minha fala já está lá no blog, né? Depois eu passo para vocês o endereço, para que a gente possa, de alguma forma, interagir depois. A gente já está usando essas tecnologias digitais, então eu quero usar uma outra tecnologia, que é a tecnologia da oralidade, né? Principalmente porque a gente verifica que o processo de aprendizagem, ou o processo de construção do conhecimento, está falando de ciência, né? De construção do conhecimento, eu tenho aqui o meu esqueminha que eu fiz para a gente conversar, que é um PowerPoint analógico, vamos usar assim. O conhecimento, na verdade, ele é fruto da inteligência. Podemos dizer assim, né? O conhecimento ele é fruto de um processo inteligente. Ele é uma manifestação da inteligência. Quando uma pessoa conhece muito sobre alguma coisa, eu não digo, ele conhece muito daqui, esse cara é inteligente. Então é uma manifestação da inteligência. Essa inteligência, eu estou tentando só construir o arcabouço da discussão, né? Essa inteligência, a gente pode comparar, ou pode entendê-la como que a nossa capacidade de argumentar, a nossa capacidade de dialogar, porque o processo comunicacional ele é um processo ativo, né? A não ser aqui nesse contexto que a gente está vivendo agora, se a gente estivesse conversando numa mesa de bar, eu não consigo pensar qual é a linha de raciocínio, porque eu consigo fazer uma linha de raciocínio. Porque à medida que o meu interlocutor vai conversando comigo, eu tenho que mudar a minha estratégia de discussão para continuar aquele diálogo. Eu tenho que contra-argumentar. Então o processo de comunicação é um processo extremamente inteligente, né? Demanda inteligência. Então a minha possibilidade, a inteligência tem a ver com a minha percepção de mundo. Puxa, a gente tem pessoas que viajam muito, né? Que passaram por muitas coisas, e tu diz, puxa, como essa pessoa é legal de conversar com ela. Porque ela tem uma percepção de mundo diferente de nós, porque ela conheceu muito mais coisas desse mundo, né? Tem a ver com a minha projeção no mundo, como eu me coloco nesse mundo. Como eu consigo me adaptar a sabedoria popular, não seria chamada sabedoria se ela não fosse sabedoria mesmo, né? Minha mãe fala sempre o seguinte, a pessoa inteligente se adapta a qualquer lugar. Eu consigo me adaptar aos desafios, eu consigo me organizar. Então tem a ver com essa minha capacidade de me projetar, de me adaptar, de responder aos desafios que se colocam. Isso é inteligência, podemos pensar assim. Só que a inteligência ela se manifesta de uma forma sempre, que é a partir da comunicação. Eu não posso dizer que uma pessoa é inteligente sem conversar com ela, sem ler alguma coisa que ela fez, sem saber do trabalho que ela faz. É difícil isso. Mesmo quando alguém me diz, essa pessoa é inteligente, bom, eu fico com um pé atrás, porque eu quero saber se ela é inteligente. E a única forma de eu saber que essas pessoas são inteligentes é a partir do processo comunicacional, né? Que se vê da forma como a gente quiser. Bom, mas tanto o conhecimento, que é o quê? Essa construção coletiva como a professora falava, como a Lúcia falava. Tanto a comunicação, elas se valem de tecnologias, eu falava no início, né? Bom, essas letrinhas que por si só não tem sentido nenhum. Se eu falar A, ok. Agora se eu juntar o A com o L com o O, já tem um alô. Opa, já mudou de figura a coisa, né? Então é uma tecnologia que nós criamos. A forma de me comunicar com as pessoas, se não fosse, por exemplo, esse microfone aqui, eu teria que estar gritando muito mais, né? E se esse auditório fosse muito maior, nós não conseguiríamos, sem essa tecnologia, nos comunicar. As gírias, as formas de se expressar, tudo isso são tecnologias. A gente não pode pensar em tecnologia só como um aparato tecnológico. A gente sabe muito bem quem é professor ou qualquer um que se comunica, né? Que a forma de se comunicar é diferente. Se eu vou conversar com a minha avó, eu converso de forma diferente do que eu converso com a minha afilhada, por exemplo. Pode ser o mesmo assunto. Eu posso saber muito sobre agricultura, mas uma coisa é falar com um produtor rural e outra coisa é falar com o cara que produz a máquina, por exemplo, né? Então eu tenho que usar terminologias diferenciadas. Então tanto comunicação quanto conhecimento elas se valem de tecnologias. Essa inteligência, pessoal, uma questão que acho que é legal a gente conversar um pouco, e eu estou tentando organizar minha fala em 20 minutos, por isso eu vou deixar muitas coisas abertas para a gente discutir posteriormente, principalmente no blog, nas redes sociais. Essa inteligência é essencialmente coletiva. O Pierre Levy trouxe a discussão, né? Trouxe.
É o cara que a gente mais conhece aqui no Brasil, pelo menos, né? O mais popular é o Paulo Coelho da citricultura, ele é popular, né? E ele fala um pouco sobre a inteligência coletiva, que na verdade não é novo, né? Não existe nada do que eu falei que eu tenha dormido ontem e acordado hoje na minha cabeça. Isso é tudo fruto de uma vivência, do que eu li, do que eu vivi, do que eu acredito, do que eu não acredito, do que eu escutei e assim por diante. E mais uma coisa, os aparatos tecnológicos que nós utilizamos também são fruto de inteligência coletiva. Também são frutos de um conhecimento que é construído no decorrer dos anos. Vamos pegar o exemplo do computador. O computador tem um inventor? Não tem um inventor. Tem o cara que inventou isso, o cara que inventou aquilo, ele inventou aquele outro, se uniu. Então essas tecnologias também são frutos de inteligência coletiva. E agora chegando eu queria, como analisar a educação na contemporaneidade? Como analisar ou trazer algum elemento para a gente discutir da comunicação que é transformada pelas tecnologias? E a gente pode dizer então que a gente pode trazer 3 grandes tecnologias aqui que de alguma forma impulsionaram a ciência, que de alguma forma possibilitam o processo educacional e que coexistem. E quais são as diferenças entre elas, e depois a gente de alguma forma disponibiliza, de alguma forma a gente discute um pouco sobre elas. A primeira é a oralidade, né? É uma tecnologia, só que ela tem suas limitações. E as limitações dessas 3 tecnologias que eu vou conversar e apresentar para vocês são espaço-temporais. Ou seja, a oralidade é o que está acontecendo agora. Eu vou tirar essa tecnologia daqui. A oralidade é o seguinte. O pessoal do fundo está me escutando? Bem? Não mintam. Tem uma que riu ali. Mais ou menos. Quem não está nessa sala agora, quem não está aqui nessa sala, perdeu a chance de ouvir a professora Lúcia. Estou falando da oralidade. Tira a tecnologia e tira qualquer outra coisa. Perdeu a chance de ouvir a professora Lúcia, perdeu a chance, ou ganhou de me ouvir, perdeu a chance de ouvir o Glaucio, perdeu a chance de participar desse espaço. Não tem como, porque a gente está limitado no tempo e no espaço. E se nós estivéssemos com essa sala muito alta, muito cheia de gente, onde você sabe que isso abafa o som, sem essa tecnologia a gente não ia conseguir conversar. Eu vou pegar ele de volta para a gente poder, porque ele está gravando. Tá vendo? Mas não é bem assim. Eu posso sair daqui e contar sobre o que nós conversamos e discutimos. Pode, mas vão haver perdas. Não de qualidade, mas do conteúdo como um todo. E são perdas normais, da minha limitação na minha memória curta, das questões que eu não escutei, das questões que o Adriano falou muito rápido, das questões que o sotaque de Portugal me impossibilitou de compreender adequadamente, das questões que eu mesmo inconscientemente não concordo e eu tiro fora. Cada um que conta um ponto, aumenta um ponto. Quem é que nunca brincou daquele joguinho da telefone sem fio? Mesmo quando não tem sacanagem no meio, né, que o cara diz totalmente diferente do que veio de lá, sempre chega no final diferente. Por quê? Porque nós somos pessoas que temos limitações de memória, temos convicções, temos um monte de coisa e na hora de encontrar a gente adapta. Ponto. É assim que funciona. Né? Então a oralidade tem esse problema. Entretanto, qual é a grande questão da oralidade que é legal? O feedback pode ser imediato. Nós podemos conversar e fazer uma troca muito legal. Você sabe muito bem que quanto mais diferente é um público e quanto mais participativo esse grupo é, maior a possibilidade de um processo extremamente criativo acontecer ali, de uma discussão legal acontecer. Tá? Eu não sei se todo mundo aqui, vocês são professores também? Tá. A maioria, mas tem alunos também. Vocês vão ver o seguinte, que tudo que um professor quer é uma turma participativa. Depende da concepção de educação do professor, é claro, né? Onde as pessoas se comprometem com o processo e dão feedback, conversam e assim por diante. Só que na oralidade isso está limitado no tempo e no espaço, ou seja, esse feedback não acontece agora ou vai acontecer, não vai acontecer. Estou falando só da oralidade. Pensem lá nos apóstolos, pensem lá em Platão, sentado numa praça, falando para os seus estudantes, as pessoas que seguiam ele, né? E que muita coisa se perdeu. Quem estuda filosofia sabe disso. O que se tem da filosofia é o que alguém escreveu de alguém que chegou da oralidade. Imagina a riqueza que se perdeu, porque a oralidade tem disso. Ok? Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que tem essa característica. A segunda grande tecnologia que impulsionou a ciência, aí tem mais uma questão da oralidade, né? Vocês sabem que tem um estudo que diz que um cidadão, lá da época que não existia a escrita ainda, assim por diante, o mundo dele era um raio de 50 quilômetros, e deu para bola. Esse era o mundo da pessoa.
porque é onde ela se deslocava. Quando se deslocava, ainda hoje existem pessoas que nascem e morrem no mesmo lugarejo e não saem de lá. Esse é o mundo das pessoas. Então vejam que o conhecimento científico, as verdades eram muito mais absolutas do que são hoje, se é que existem verdades absolutas. Porque não existia a contestação, a confrontação, a discussão. Por conta do que? Dessas limitações espaço-temporais. Muito bem, primeira tecnologia. Nós usamos até hoje a oralidade. E o legal da oralidade é esse feedback imediato, essa possibilidade de conversar, de perguntar, de questionar e assim por diante. A segunda tecnologia parece que é a escrita. A escrita também que influenciou diretamente na construção nas possibilidades de construção do conhecimento, na disseminação da informação. E tem mais uma coisa, voltando à oralidade. Não adianta eu vir para cá, ou qualquer um de nós, vir para cá e querer fazer um discurso muito profundo. Muito vai se perder. Para todos nós, é normal. É um discurso muito denso, muito complexo. Porque nós temos várias pessoas de várias áreas com diferentes níveis de conhecimento, diferentes interesses, assim por diante, muita coisa vai se perder. Então, na oralidade, a gente sempre opta pelo quê? Não por nivelar, por baixo ou por cima, não importa. Por ser o mais acessível possível. Certo? Para que o processo de comunicação se estabeleça. Na escrita aí muda um pouquinho. Primeiro, eu ganho o mundo, né? Porque eu consigo sistematizar um pensamento, e embora a escrita comece a violentar um pouco a nossa lógica comunicacional, ela é essencialmente hipertextual. Se eu fosse, vocês vão ver que no blog, o endereço é nossacibervida.blogspot.com. No blog eu não falei que estava 2 graus lá em Passo Fundo, não citei Platão, não falei do microfone, não falei de um monte de coisa, porque a escrita ela me exige e me impõe uma forma diferente de me expressar, e que é diferente da forma como eu penso, e que é diferente da forma como eu converso, que é a forma como o nosso pensamento se organiza. Então vejam que a escrita, à medida em que me amplia o meu alcance de comunicação, porque eu posso ler um livro de um autor que está lá no Rio Grande do Sul ainda, ou que está nos Estados Unidos, ou que está em Portugal, ou que está no Canadá, ele não está presente conosco. Isso é uma exigência da oralidade. E mais louco ainda, né? Eu posso ler um livro do autor que está no Canadá que morreu há 100 anos atrás. Ou seja, a escrita ela rompe com as limitações de tempo e de espaço. Entretanto, o que a gente perde? O feedback. Opa! O feedback a gente perde. O que é o feedback? Que é essa possibilidade das pessoas me questionarem, conversarem e trocar ideias comigo. Então, eu me lembro que a gente, agora lá no mestrado em educação, a gente está fazendo uma disciplina só estudando a obra do Pierre Levy. E ele fala no livro Tecnologias da Inteligência, ele começa assim: eu estou escrevendo esse livro para dar resposta a algumas questões e tendências que ficaram no livro anterior. Ou seja, 5 anos de atraso na resposta. Isso para nós, uma conversa, não é aceitável. Isso para nós, nessa cultura da conectividade, na cultura da emergência, da velocidade, não é aceitável. Ninguém aqui fica 10 segundos ou 30 esperando uma página carregar da web. A gente não fica, a gente sai fora, a gente procura outra alternativa. Não vou entrar aqui na discussão se isso é bom, se é ruim, eu só estou colocando um pouco que esse delay de 5 anos é muito. Então vejam que a escrita me possibilita aprofundar, eu posso, sistematizar muito bem, porque na oralidade nem sempre não consegue sistematizar o que a gente quer e amarrar o que precisa, sistematizar muito bem, ganhar o mundo, mas eu perco no quê? Perco no feedback. Entretanto, é óbvio que essa tecnologia da escrita, ela impulsionou o desenvolvimento científico de uma forma estrondosa no mundo. E mais, tornou muito mais provisórias as certezas. Tornou muito mais frágeis as verdades absolutas. Porque no momento em que um outro cara que estuda muito aquilo que eu estudo, do outro lado do mundo, pega a minha teoria e consegue provar que ela não vale, pronto, já fiz a ciência avançar. A coisa anda. Então veja, são duas grandes tecnologias que fizeram, sem dúvida alguma, avançar. A escrita, a gente perde na questão do tempo, do feedback, né? Mas ganha muito na questão da sistematização, do aprofundamento e assim por diante. Mas perde na resposta. E a outra tecnologia que me parece muito presente, eu acho que é para isso que a gente veio aqui conversar, é a tecnologia
PNLD fala da informática, mas eu acho que é muito mais da informática que das redes, né? Essa possibilidade de estabelecimento de redes, né? As redes de computadores. Que há muito tempo a gente não pensa mais como computadorzinhos conectados, mas como pessoas conectadas. Quando eu estou me comunicando com alguém que está no Rio Grande do Sul, não importa se ela está no smartphone, se ela está no tablet, se ela está no computador, ou se ela está no último carro da Volkswagen agora que já vem com acesso à internet. Para mim não importa, eu estou me comunicando com essa pessoa. Qual é que é a grande questão da tecnologia, a questão da informática? É, primeiro, eu ganho espaço, muito mais do que eu ganho com a escrita. Vejam, pessoal, eu não estou aqui fazendo estou, de certa forma, fazendo uma comparação, mas não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra. Estou dizendo que são diferentes, têm dinâmicas diferentes. Com a tecnologia, com a rede, eu ganho espaço. Ou seja, no momento em que eu escrevi no meu blog, o mundo inteiro tem acesso a isso. Eu ou qualquer um de nós. No momento em que isso aqui está sendo transmitido pela web, o mundo inteiro tem acesso a isso, de forma instantânea. De forma instantânea. E é o mesmo conteúdo. Muito bem. E a outra questão é que, ao ganhar esse espaço, eu ganho tempo também, porque se essa escrita, vamos pensar um livro, se um livro impresso demora X tempo para chegar na mão de vocês, porque vocês, não importa que tempo é, se é o tempo de eu importar o livro, se é o tempo de eu ir até a loja, se é o tempo de alguém me dar o livro, assim por diante, ou ainda, se eu faço um desafio para que a gente leia o livro X, só que só tem um livro, todos nós até o próximo semestre, ou seja, no mínimo nós vamos ter que estabelecer um tempo mínimo para cada um ler e passar adiante. Se esse livro é digital, basta dizer, pessoal, faça o download dele, pronto, ele está na rede, na mão de todo mundo ao mesmo tempo. Então a informática tem disso. Além de que eu posso, usando as redes, aprofundar um argumento. Ao aprofundar adequadamente esse argumento, eu posso ter feedback imediato. Então, veja, eu pego a questão do aprofundamento, que é da escrita, eu pego a questão do feedback imediato, que é da oralidade, e isso está disponível para o mundo inteiro, automaticamente. Então, vejam que essas três tecnologias, elas têm características que impactam diretamente sobre a produção de conhecimento, sobre o potencial de produção de conhecimento, sobre o conhecimento científico, e, obviamente, deveriam, como a professora Andrés falou, impactar sobre a educação. Entretanto, e agora fazendo um gancho para a questão das ciências humanas, com as pessoas que pensam no psique humano, na filosofia das coisas, na história das coisas, na comunicação, quando a gente discute no nível da oralidade, tudo certo, até eu fiz uma carinha aqui, né, um smile sorrindo. Quando a gente discute no nível da escrita, tudo certo. E quando a gente discute no nível da informática, da tecnologia, aí a carinha já inverte. Existe não vou dizer receio, mas eu acho que existe de alguma forma, algum tipo de, nem preconceito, algum tipo de resistência a compreender, ou não a compreender, na verdade a refletir acerca do potencial dessas tecnologias e de que forma elas resgatam aquilo que é a essência do pensamento humano, que é o hipertexto. Abrem aquilo que é a essência da construção do conhecimento, que é o estabelecimento de redes. E o que a gente vê, isso não é uma afirmação, é uma percepção, é que a violência da escola é tamanha, a violência da escola, com E maiúsculo, é tamanha, que essa lógica e essa cor, essa vida, essa dinamicidade com que a web como um todo é utilizada para o estabelecimento de redes, ela não consegue entrar na escola. Ela não tem espaço na escola. Vou dar um exemplo para vocês. O ano passado eu trabalhei uma disciplina no doutorado em educação da URGS com a professora Marijane. E a gente não queria usar ambientes virtuais de aprendizagem. A gente queria usar uma outra coisa. E os alunos do doutorado da URGS, aquele grupo especialmente, uns 30 alunos, eram todos usuários experientes de Facebook. Podia ser qualquer outra rede social. Experientes de Facebook. E a gente perguntou, então nós vamos usar o Facebook como uma experiência para nós também. Como, entre aspas, o ambiente virtual de aprendizagem da disciplina. Tem autores que falam que o verdadeiro ambiente virtual de aprendizagem é a internet. E não o Moodle, não o Teleduc, não esse, não aquele. É a internet como um todo. Muito bem. Qual foi a nossa surpresa quando nós fizemos essa proposta? Foi que esses mesmos alunos de doutorado, ou seja, eles têm um caminho acadêmico percorrido que os possibilitou desenvolver habilidades de estudo, competências diferenciadas e assim por diante. Esses alunos e que tinham também Facebook, a primeira questão que eles fizeram é: ok, professores, como a gente vai fazer isso? O que nós queríamos, tudo que nós queríamos é que eles fizessem a mesma coisa que eles fazem fora daquela comunidade,
dentro da comunidade, usando a dinâmica da rede. Então isso que é? Isso é a violência da escola, que massifica, que igualiza, que exige a mesma coisa de pessoas que são diferentes, né? Paulo Freire falava isso muito bem, né? A escola que é uma linha de produção, todo mundo entra diferente e sai igual. Então, essa é uma questão que eu queria deixar para a gente discutir, né? Por que dessa resistência, né? Por que a gente não consegue utilizar essas características da tecnologia, que são características genuinamente favoráveis à aprendizagem? Porque ela aproxima as pessoas, porque ela dá voz para as pessoas. A educação tradicional ela não dá voz para as pessoas, ela dá voz para o professor, em alguns momentos para os alunos. E em muitos desses momentos que os alunos têm voz, é para falar o que o professor poderia falar, o professor quer. Como, por exemplo, uma prova, como, por exemplo, um trabalho, assim por diante. Por que essa lógica não cabe? Né? Então, essa é uma discussão. Muito provavelmente porque, em tendo a tecnologia disponível, trabalhando para a gente tenta, muitas vezes, impor ou formatá-las à lógica da oralidade ou à lógica da escrita. E são coisas diferentes. E uma outra questão que me parece que as tecnologias meio que impõem, não tem como a gente virar as costas, é que ela coloca em xeque o modelo de escola e o modelo de universidade que nós temos. Que é um modelo verticalizado, hierarquizado, rígido e assim por diante. Que deixaram, a professora Lúcia falou muito bem sobre isso, né? Há muito tempo a escola e a universidade não são mais os templos sagrados do saber. Ah, Adriano está falando besteira. Pode ser, mas quando eu olho para um guri de 5, 6, 7 anos, que está num laboratório de garagem, fazendo robótica educacional, ou robótica, com o que ele achou na web, e robótica entra a questão de eletrônica, questão de mecânica, questão de informática, questão de inteligência artificial. Eu não posso dizer que o que essa gurizada tem não é inteligência, ou não é conhecimento, ou não é aprendizagem. É. Então isso começa a colocar em xeque esse modelo de escola que nós temos, baseado no currículo. Ninguém me prova que esse currículo que eu tenho no ensino, meus filhos têm no ensino fundamental médio, dá conta de formar um cidadão para um mundo conectado. A lógica é a mesma do Jornal Nacional, pessoal. Quem é que me prova que em 1 hora de Jornal Nacional cabe tudo que é importante acontecer no Brasil e no mundo? Não existe lógica que faça provar isso. Óbvio que não. Óbvio que existiam coisas muito mais importantes, ou que me interessariam muito mais. Ou seja, a lógica da escola, que é massificante, que é formação única, ela é colocada em xeque e é insuficiente para o mundo que a gente está. E talvez, para finalizar, essas tecnologias podem, de alguma forma, forçar algumas modificações ou abrir outras possibilidades. Só para finalizar, existem algumas universidades dos Estados Unidos já que só estão fazendo certificação. Ou seja, chegou o gurizinho lá de 16, 17 anos e diz o seguinte: eu sou engenheiro civil. É meio loucura para nós que estamos acostumados a essa nossa universidade, né? A universidade prepara uma prova para ele, com todas as competências que o MEC deles diz que um engenheiro civil tem que ter, uma prova puxada e passa, faça a prova. Se o cara passou na prova, está aqui o teu diploma. Onde ele conseguiu esse conhecimento, não importa. Ele fez a prova, demonstrou as competências, fez o que tinha que fazer, está aqui o teu diploma. Então, me parece que quando a gente fala em educação e... esqueci o nome nosso. Tecnologias emergentes, como é que é o nome da nossa mesa aqui? Educação e desafios da contemporaneidade. Educação e desafios da contemporaneidade, eu acho que um dos grandes desafios é pensar e compreender qual é a lógica dinâmica dessa tecnologia que, de alguma forma, potencializa o processo de construção do conhecimento, mobiliza inteligências, para que nós possamos, de alguma forma, qualificar e transformar a educação, que, sem dúvida alguma, esse é um discurso que parece chavão, mas que se mantém certo, sem dúvida alguma, é o caminho mais curto para o desenvolvimento de um país ou para o desenvolvimento das pessoas. Acho que essa é uma questão importante. Obrigado, professores. Nós agradecemos mais uma vez o professor Adriano Teixeira. E para completar o debate, antes da gente abrir, fazer reflexões, né, 2 palestras muito boas, a professora Lúcia e do Adriano, a gente chama o Glaucio Machado, nosso colega aqui da UFES, para tentar amarrar as ideias. Você vai usar o show datas, né?
você preenchesse esse negocinho aqui pra mim. O banco, porque eu acho que tu vai receber diárias. A tua conta, a agência e o banco. Eu preencho, já na sequência. E assinasse aqui. E se você tá com um ticket de passagem, pra deixar comigo. Estou, eu deixo aqui já também. Boa tarde, pessoal. Boa noite. A professora Lúcia falou que a nossa plateia cresceu. E, de fato, aumentou mesmo. Tivemos mais alguns aqui presentes, né? Com satisfação de estar aqui nesse evento nosso. Eu vou ser muito rápido, tá, pessoal? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar bastante os professores Adriano e Lúcia. Eu sou aqui da casa, então qualquer coisa é só me chamar que a gente está presente. Mas eu vim trazer, eu acho que o professor Marcelo já viu apresentando esses números, eu vim trazer uma questão de números mesmo, quando a gente está falando de contemporaneidade, a gente está falando de tecnologia. Eu sou do Departamento de Educação, apesar de eu não ser pedagogo, mas sou do Departamento de Educação e venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa para a gente poder discutir dentro dos cursos de formação de professores, como ainda são vários cursos, eu estou pegando só a fatia da pedagogia sobre a discussão da tecnologia dentro dos cursos de pedagogia. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, assim, o que eu fiz? Nós fizemos um levantamento nas páginas oficiais das universidades. Nós fizemos um levantamento de quantas disciplinas cada curso de pedagogia trata do assunto tecnologia. Então, nós estamos falando de futuros professores, futuros diretores de escola, futuros supervisores, orientadores e etc. e tal, que nós vamos ter nas escolas. E a gente já fez esse levantamento, ele hoje ultrapassa o primeiro semestre de 2001, fizemos todo ano, até todo ano de 2011. Né? E a gente já vai fazer a segunda publicação com novos dados. Pode passar, por favor. Então, vejam bem, nós pesquisamos 54 universidades federais. Dentro que são as 54 universidades daqui que tem curso de pedagogia, porque tem universidade federal que não tem curso de pedagogia. E tem universidade federal que, por incrível que pareça, não tem na web a informação sobre o seu curso. Então, nós pesquisamos 54. Dentro das 54, apenas 18 cursos de pedagogia de 18 universidades têm disciplinas obrigatórias que discutem tecnologias. Dentro dessas, das 54, 12 têm optativas e eletivas. Que tem optativas, eletivas e obrigatórias, somente 7, de 54 universidades federais. E sem conteúdo na web, nós temos 17 universidades. Então, aqui já começa o maior problema. A própria universidade, berço do saber, né, de toda a discussão que Lúcia e Adriano trouxeram, se quer colocar os seus conteúdos, as suas discussões na web, para que as pessoas possam ler. Vejam, gente, são universidades federais, grandes, não são universidades pequenas, não são faculdades. Tem 17 que não tem conteúdo na web. Vamos passar mais para lá. Aí nós dividimos por regiões. Total de universidades pesquisadas no Sul, 11, Nordeste 14, Sudeste 19, Centro-Oeste 5 e Norte 9. No Sul, 11 universidades, 4 com obrigatórias, 1 com eletiva, 1 com obrigatória eletiva e sem conteúdo na web, 4. No Nordeste, 7.133, no Sudeste 19.352, 9 universidades, no Centro-Oeste 5, uma universidade sem conteúdo na web, e no Norte 6 universidades sem conteúdo na web. Então isso aí já esses números já começam a fazer com que a gente pense, como é que se pensa a tecnologia, se a própria discussão da tecnologia em cursos de formação de professores não passa nem na disponibilização de conteúdos na web.
Mais uma, por favor. Né? Universidade sem curso de pedagogia, só para vocês terem uma ideia, no Sul nós temos 3, no Nordeste 1, no Sudeste 4, no Centro-Oeste nenhuma, no Norte 1. Mais uma, por favor. Quantidade de universidades sem informações dos cursos de pedagogia, Sul 1, Nordeste 2, Sudeste 5, Centro-Oeste 1, Norte 3. Mais uma, por favor. Total de disciplinas por universidade. No Sul, nós temos 4 das 11 universidades, vocês têm que lembrar daquele outro slide. Das 11 universidades, 4 têm uma disciplina que o conteúdo fala de tecnologia. 2 universidades que têm 2 disciplinas. E apenas uma universidade que tem mais de 2 disciplinas. No Nordeste, 7, 2 e 2. No Centro-Oeste, 5, 3 e 2. No Sudeste, perdão, no Centro-Oeste 2, 0 e 2, no Norte 3 e 1. Né? Aqui no Nordeste chega a ser metade. Mais uma, por favor. Agora nós vamos mostrar só a nossa realidade nordestina, né? Quais são as universidades dos cursos de pedagogia que discutem tecnologia. Na UFAL tem uma disciplina obrigatória, Educação e Novas Tecnologias. Na Federal da Bahia tem Educação e Tecnologias Contemporâneas. Na do Recôncavo Baiano não tem formação. Na Federal do Ceará tem 2. Naquela nova lá de Fortaleza, lá no Ceará, acabei de esquecer o nome dessa aqui. É a União Africana Brasileira, né? É uma nova. Eu esqueci o nome dessa. Ainda não temos informação. Na Federal do Maranhão, Introdução à Informática, ainda está com esse nome, Introdução à Informática, um negócio que é pior ainda, que eu não estou entrando nos detalhes dessa discussão. Estou trazendo números mesmo para juntar com a fala dos 2 colegas. Na Federal da Paraíba, Campina Grande, Pernambuco, Rural de Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rural do Semiárido e a nossa UFES. A nossa UFES é, no Brasil inteiro, uma das universidades que mais tem discussão tecnológica no curso de pedagogia, por incrível que pareça. Mais uma, por favor. Né? Nós temos Teorias da Educação e da Comunicação, Educação e Tecnologias da Educação e da Comunicação e Princípios de Educação à Distância, que virou uma optativa obrigatória. O que quer dizer isso? A gente todo semestre está colocando essa disciplina e para que os alunos possam fazer. Né? Ela vem ofertada regularmente. Mais uma, por favor. E no Brasil, a campeã, né, é a UNB, a Universidade de Brasília, né? Mas a gente não tem registro de que essa quantidade de optativa aí que eles colocaram, nós não temos registro que são ofertadas. Né? O cardápio é muito bonito, mas a gente não sabe na prática como é que isso aí funciona. Mais uma, por favor. Né? Também muito forte a Federal do Pará, né? Mas só tem uma obrigatória, mas tem várias eletivas. Mais uma, por favor. A URGS também, a Federal do Rio Grande do Sul, tem uma obrigatória, o resto eletivas. Mais uma. E a conclusão que a gente tira. Os cursos de pedagogia das universidades federais estão muito incipientes no que se refere ao ensino de tecnologias digitais. Uma vez, discutindo essa questão, um colega falou, mas na minha universidade nós não temos disciplinas tecnológicas, mas é um assunto que perpassa por todas as nossas disciplinas. Tá, muito bem, mas o nosso estudo não consegue captar esse tipo de informação. Né? Então, talvez possa ter mesmo essa discussão, mas a gente não consegue captar esse tipo de informação. Mas, esse dado é um dado concreto que a gente precisa ter em mente para poder trabalhar a questão da escola, porque isso vai interferir diretamente lá na escola. Como é que a gente pode estar falando de Web 2? Como é que a gente pode estar falando de uso de computadores na escola? Como é que a gente pode estar falando de internet, de ambientes virtuais de aprendizagem, se essa discussão não ocorre nos cursos, nos futuros profissionais? Então, às vezes, eu tenho aqui, sabe, Adriano, sabe, Lúcia? Eu tenho na minha cabeça que a gente tem um discurso muito vago.
Entende? Um discurso assim que é só nosso, da nossa tropa que discute isso, e a gente é longe, completamente longe dessa realidade, porque os outros não discutem isso. E eles são maiorias do que nós, né? E acabam interferindo profundamente na confecção dos conteúdos desses cursos. E aí, de repente, a gente tem uma escola toda equipada, toda bonitinha, e o diretor não sabe o que fazer com esse equipamento. Por que ele não sabe o que fazer com esse equipamento? Porque nunca passou pela cabeça dele o que ele poderia fazer com esse equipamento. Aí, o que está rolando hoje? Os professores estão precisando procurar esse tipo de informação fora da academia. Aí vão fazer cursos fora. Porque dentro dos currículos deles, esses conteúdos não foram discutidos, né? E na nossa região, a UFES é a que tem o maior número de disciplinas, e eu sei que lá a gente discute isso mesmo. Apesar da gente ser os patinhos feios dentro do curso de pedagogia, eu vejo quando tem monografia de final de curso, professor de educação infantil tem 10 orientandos. O professor de tecnologia, se tiver um, é muito, né? Mas já é alguma coisa. Então era rapidamente isso que eu queria trazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Como debatedor, Oi. Como debatedor, eu tenho aqui uma reflexão, né? Obrigado, Glaucio, né, por esses números que nos trazem também reflexões. Nós mesmos que somos das letras, né, Ana? A gente fica eternamente falando de tecnologias, pensando no mestrado profissional, e a gente vê nessa mesa que a gente não está preparado. A gente vai criar um mestrado em letras em rede nacional no Brasil, e talvez a gente tenha que dialogar mais de perto com vocês para aprender. O que eu pensei muito aqui na fala da professora Lúcia, e com essa questão, né, de outro continente, de uma realidade próxima nossa, e da fala do professor Adriano, é isso? A questão das fronteiras. Vocês dois meio que defendem a fronteira da universidade, da escola, são pessoas boas de família, mas vocês também apontam que, né, a pesquisa, o conhecimento também está fora. E aí o embate. Afinal de contas, qual é o nosso papel aqui na universidade? Tanta tecnologia que o nosso colega colocou está fora, e o seu exemplo, né, dos professores luso-brasileiros na questão da educação musical, que deu tanto certo. Será que há um meio termo? Qual o caminho que nós devemos seguir como desafio para esse século? A universidade, a escola, os ministérios da educação dos dois países, no caso aqui, Brasil e Portugal, tem como se comportar e ter políticas públicas que defendam o espaço da escola, mas ampliem esse conhecimento. A questão do diploma nos Estados Unidos realmente já foi discutida aqui, acho que até o Macedo já trouxe para nós, né? Que você não precisa mais fazer o curso, você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que ter habilidade. Então, gostaria de ouvir a Lúcia aqui, a nossa colega, né, visitante, como que vocês pensam realmente essa fronteira e esse cuidado? Porque eu, como professor universitário, eu fico meio temeroso, eu quero defender a democracia, mas eu também quero proteger o meu lado, coitado, senão eu vou ficar sem emprego, meu Jesus Cristo. Olha, bom, vou falar enquanto penso, né? Eu não tenho uma resposta certa para isso. A única coisa que eu sinto é que a escola assim, fechada, como tem permanecido, eu acho que essa escola não tem futuro, não é? Agora, eu continuo a acreditar que a escola faz falta, mas como o Adriano dizia, a nossa lógica de aprendizagem cada vez mais é essa lógica de hipertexto, não é? E a escola teima em ficar muito fechada na sua linearização do pensamento e nos seus meios, não é?
E se calhar tem que haver uma mudança que passa por desconstruir essa escola que existe e por refazer uma escola que funcione também ela em rede, não é? Eu acho que continua a ser muito importante haver um centro, um espaço de saber, não é? E que a escola continua a ter um papel muito importante, especialmente para as crianças e para os jovens, não é? Agora, se calhar tem que ser um espaço que é mais aberto, mais ramificado, mais partilhado e não tão fechado, não tão... não encontro a palavra certa, não é? Não tão estagnado, digamos assim, não é? Portanto, acho que tem que abrir, porque hoje em dia essa aprendizagem que se faz cá fora, a escola só tem que aproveitar esses outros contextos de aprendizagem, não é? Não é o templo do saber como era de antes, mas não significa que tenha deixado de ser um espaço importante do saber. Agora, provavelmente tem também que democratizar. Há vários espaços de saber e a escola tem que aprender a conviver com isso, não é? Tal como o professor deixou de ser o centro do conhecimento e esse conhecimento pode ser construído em conjunto e se calhar os alunos que sabem mais de tecnologia podem ajudar até, porque não, o professor está a fazer uma coisa e não sabe, porque não pedir aos alunos que sabem mais do que ele para ajudarem a fazer aquilo, nessa lógica de que a construção do conhecimento é coletiva e é conjunta, não é? Portanto, eu acho que passa muito por esse perder o medo de deixar de ser o centro do saber e não ter receio de estabelecer essas redes para continuar a fazer sentido, não é? Porque se fechar, se continuar a insistir numa lógica que já não é a lógica que vai ao encontro das necessidades dessa sociedade, aí ela tenderá cada vez mais a desaparecer. Acho que já me alonguei muito. Obrigado. E aí, Adriano, como é que você enfrenta? Eu enfrento de forma mais fácil para a professora, que eu pude pensar um pouco. Eu acho que a primeira questão que ele pode levantar sobre o papel dele, acho que a pergunta do professor Carlos já foi feita sobre, puxa, e eu, professor, como é que fica nessa brincadeira? Eu não preciso mais na sala de aula escutar alguém que sabe mais do que eu. Acho que a resposta, a minha percepção vai mais ou menos também contemplar essa preocupação, que é uma preocupação legítima, né? Como é que fica o papel do professor? Bom, me parece que a escola ou a universidade, numa lógica de distribuição da informação, e que a gente, enquanto professor, sabemos que, na grande maioria das vezes, é isso que a gente faz, tanto que em sala de aula eu costumo dizer para os meus alunos, e isso não é uma originalidade minha, né? Se a gente for pensar, isso é a realidade, né? Quem quer aprender de fato, quem quer aprender coisa nova, sai da sala de aula. Vai lá para o grupo de pesquisa, até principalmente quando precisa de aluno pesquisador, né? É lá que o desafio se coloca. Aqui o único desafio que você tem é não dormir enquanto eu falo, porque outro não tem outro desafio, porque é escutar o que eu estou falando, ver minhas lâminas, depois baixar no meu blog, depois estudar, e depois vir aqui fazer uma prova, porque são obrigados a fazer a prova e responder aquilo que eu quero e não o que vocês gostariam de responder. Não importa se vocês não gostam de informar a sociedade, vocês têm que responder aquilo. Se o negócio de vocês é programação para web, e são muito bons naquilo. Então, a escola e a universidade, enquanto repassadora de informações, essa está em xeque, não tenho dúvida disso, né? E obviamente, quando eu falo escola, universidade, eu falo professor repassador de informações. Não existe nenhum conteúdo que a gente pense aqui, agora, nesse momento, que a gente não ache com melhor qualidade ou com mais profundidade na web. Só que a grande questão não é achar o conteúdo, né? A grande questão é valorar esse conteúdo. A grande questão é ter habilidade suficiente para saber o que é bom e o que é ruim. A grande questão é saber contrapor informações. E aí vem uma questão, né? Eu garanto que cada um de nós aqui já pensou em algum momento da nossa vida que, puxa, se eu começasse qualquer curso superior hoje, com toda a minha caminhada acadêmica, ia ser muito mais fácil do que o meu curso superior que eu fiz o primeiro. Porque a gente ficou mais inteligente? Não. Porque a gente ficou mais habilidoso. A gente tem competência, a gente sabe como a gente funciona, a gente sabe separar o que é bom e o que é ruim, a gente sabe aproveitar melhor o nosso tempo, a gente ficou muito mais hábil, né? A gente tem experiência. É que nem aquela historinha, isso aqui vai para a web, espero que o Papa não veja. O diabo não é inteligente, ele tem tempo de vida, ele vê as coisas na frente, né? Então,
me parece que o que se coloca é uma escola que vai ser fundamental, e uma universidade que vai ser fundamental para aquilo que o Siemens coloca, né? Mais importante do que o conhecimento que tem na minha cabeça é a minha capacidade de construí-lo. Mais importante do que eu ter as informações é a minha habilidade de localizar as informações e valorar. Então, me parece que esse é um papel da escola, e se a gente começar a pensar escola com E maiúsculo, universidade com U maiúsculo e professor com P maiúsculo, é isso que nenhum professor quer ser um repassador de informações. Só que tu tem que ser, porque tu tem currículo, tem um monte de conteúdo para passar pela frente, tem que às vezes ser meio palhaço na frente para poder chamar a atenção da gurizada e mesmo assim tu não consegue, porque óbvio, nada que não interesse me chama atenção. E não adianta, por melhor professor que você seja, não vai conseguir chegar em todos. Melhor orador que você seja, mais recurso didático que você tenha, porque a questão da motivação ela é muito multifacetada. Então me parece que no momento em que a gente tira das nossas costas, e da costa, claro que eu não tenho um modelo de escola e universidade, não sei, mas tira das costas da gente esse papel de repassar informações, que já é um pepino definir que informações são importantes de repassar. Que informações, pessoal, no mundo de hoje, conectado, aquela ficha amarela que eu tenho, muitos professores têm ainda, eu trabalho a minha disciplina desde que eu comecei na faculdade, tá? Ela se desatualiza, essa fichinha amarela. A informação que eu vi agora na televisão, no tempo que eu demorei para chegar na universidade, pode estar desatualizada, e o meu estudante recebeu no Twitter uma informação muito mais quente e muito mais correta que aquela. Então, quer dizer, quando eu tiro das minhas costas, primeiro, a responsabilidade tem que ser um repassador de informações. Segundo, a responsabilidade de ser um cara que sabe tudo. Isso nunca foi professor. O professor não é o cara que sabe tudo, mas é aquela pessoa que vai ajudar a fazer as perguntas certas. É aquela pessoa que vai ajudar, a partir da sua experiência, com seus recursos didáticos, metodológicos, ajudar a desenvolver nos seus estudantes, aquele grupo, o que? Habilidades, competências necessárias para se locomover no meio desse mar de informações. Então, me parece que a universidade e a escola podem migrar um pouco para isso, que na minha opinião seria a essência de uma universidade e de uma escola, e o professor pode, talvez, por uma das primeiras vezes, ser professor de verdade, descer do palco, descer do tamanho e ser um parceiro de aprendizagem com seus alunos, né? Com seus estudantes, aluno não, com seus estudantes, não sei, mais ou menos por aí. Eu vou muito em cima do que o Adriano coloca e quero trazer uma reflexão sobre essa questão, inclusive da certificação, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, não que eu ache esse um modelo maravilhoso e sensacional, mas eu acho que é um modelo interessante. O aluno não precisa frequentar a escola para poder receber o diploma, não é só universitário, você pode ter estudos autônomos em casa. Aluno adolescente, aqui o nosso adolescente não vai para a escola, a criança não vai para a escola, o conceito tutelar vem e dá cadeia. Óbvio que a gente tem uma discussão profunda de questões sociais, financeiras, das classes populares, etc. Mas a opção dos pais, por exemplo, de querer implementar para o aluno um modelo de estudo diferente, né, em que ele invente esse modelo, né, isso no Brasil não pode ocorrer. Então a gente também não tem uma liberdade grande dentro do processo educativo, seja ele do ensino fundamental, médio e universitário. E a gente é muito atrelado às questões governamentais mesmo, para poder discutir os nossos modelos de universidade, os nossos modelos de escola, né? Então isso tudo está muito mais ligado às situações do processo político, né? Da força de poder, quem é que está no poder hoje. Então quem está no poder é X, então o modelo de escola vai ser X. Quem está no poder é Y, então o modelo de escola vai ser Y, né? E isso também é um outro fator que agrava profundamente, porque a gente não tem uma política de governo, uma política de Estado para discutir o processo educativo. Nós temos políticas de governo. E isso faz com que haja interrupções em programas que são bons. Então a gente vai estar sempre com esse ponto de interrogação na cabeça. Esse modelo é legal, esse modelo é bom, aí de repente um modelo legal vem um outro governo, acaba com esse modelo. Né? Então isso são outras questões também que acabam contribuindo para essas situações.
Bom, boa noite de novo. Gostaria de parabenizar a mesa pela exposição. E eu queria fazer algumas colocações meio provocativas e, enfim, para a gente conversar um pouco mais, já aproveitar a presença de vocês. Enfim, para a mesa como um todo. Eu sempre penso a questão da tecnologia, da informação dentro de um contexto um pouco maior, um pouco na linha que o professor Adriano encaminhou, entendendo tecnologia no sentido mais amplo, não é? E historicamente a gente sabe que a tecnologia, ela depende, que ela não é neutra, não é? Que ela depende fundamentalmente, pelo menos, de duas questões, que é como ela é produzida, por quem ela é produzida e como e por quem ela é apropriada, não é? Então, isso coloca um primeiro elemento que depois eu vou tentar fechar, né? Então, falar em tecnologia é necessário também falar na produção da tecnologia, de como é que essa tecnologia incorpora elementos da cultura e da sociedade e como isso é apropriado por essa mesma sociedade, não é? Um segundo aspecto, acho que um pouco mais, acho que tem a ver com todas as falas, se refere à referência, se refere à menção à escola, não é? Então nós temos uma tendência de falar a escola, o professor, a escola, o professor. E muitas vezes isso não dá conta, não estou dizendo que isso tenha sido feito propositalmente, mas não dá conta do quão é heterogêneo uma escola e o quão é heterogêneo o professor na sua diversidade, etc. Né? A escola não é um espaço que se possa tomar como um espaço único, um espaço, enfim, um espaço homogêneo. É um espaço profundamente, mais do que heterogêneo, é um espaço de profundas disputas, de confrontos, de enfrentamentos, não é? Então isso, juntando com o que eu disse primeiro, me faz pensar, não é? Acho que me ajuda a entender um pouco porque muitas vezes a chamada escola resiste à tecnologia. Resiste por vários motivos, inclusive porque muitas vezes ela vem como mais uma maneira de imposição, de supressão de autonomia do pensamento, que é a forma sobre o conteúdo, não é? Principalmente num país como o nosso, que nossos professores, muitos professores, uma realidade que não é distante, de baixíssima qualificação profissional, de escolarização, não é? Existe um programa no Brasil que é voltado a professores muito seriados, porque existem muitas escolas no Brasil que são formadas por muitas crianças aprendem em salas de aula muito seriadas, não é? Então, eu acho que tem esses componentes todos, eu acho que vocês, os senhores, já pensaram bastante nisso também, né? Então, eu acho que a absorção da tecnologia informacional nas escolas passa pela compreensão dessa dinâmica do que é a escola, tanto das disputas internas. Eu vejo aqui em Sergipe, por exemplo, a respeito dos diretores, dos coordenadores, que são cargos de confiança. É por isso que os laboratórios de informática ficam lá, apodrecendo. Hoje tem um depoimento aqui, computadores são comprados, ficam na caixa, não é? A escola sequer tem energia, capacidade de absorção de energia dos computadores, aí quando consegue colocar energia, os computadores já estão defasados, os programas, etc, etc. Né? Então, e por outro lado, o outro extremo são as escolas particulares. E há uns anos atrás a gente viu uma reportagem na televisão que a moda era colocar câmera para filmar as crianças dentro da sala de aula para os pais verem em casa ou no trabalho. Quer dizer, eu sou uma pessoa um pouco antiquada, eu confesso, é um atentado contra a autonomia do professor.
Né? Porque se tem algum problema, vai lá na escola, ou vai na reunião dos pais. Tem escolas aqui que nem reunião de pais existe mais. Não é porque está conversando via rede, é porque extinguiu o debate, extinguiu a conversa, porque existia um mecanismo de empurra. Não, esse problema é seu, esse problema é meu, e, enfim. Né? Enfim. Então, então eu acho que são questões, né? Embora seja um pouco antiquado, eu acho que sou um dos professores que até consegui pontuar bem no CIGA, viu? Porque eu entrei no sistema, abri, operei, então eu tenho lá, né? Eu uso, tenho algumas habilidades e aposto, e acredito nisso, porque de fato não é um recurso que precisa ser utilizado para a gente avançar na educação. Não é? Então, só para concluir a minha fala, desculpa, além desse jogo interno, dessa disputa interna, existe um outro problema, que é a disputa entre escola e sociedade, que faz com que, muitas vezes, essa questão da certificação no Brasil se explica um pouco por isso. Na verdade, nas escolas particulares, por exemplo, os pais não precisam ter a atribuição de ter os filhos em casa, eles mandam na escola. Para que eu vou ter o filho em casa? Eu quero que meu filho aprenda assim, assim, assado, senão eu tiro meu filho da escola. Né? Então, por exemplo, por que as histórias do construtivismo, do etc., recuaram? Ora, porque os pais não se convenceram. E aí você chega numa escola, eles querem uma escola que respeite, não, aqui não é assim, porque os pais reclamavam muito, etc. Quer dizer, para que educar o filho? Porque a ausência, no Brasil a gente tem esse traço da ausência do público, né? Uma fragilidade do público e do assédio do privado sobre o público. Enfim, tem todas as problemáticas. Eu só queria lembrar de uma experiência dos anos 60, no estado de São Paulo, uma experiência muito rica que prova o quanto essa relação com a sociedade compromete, que chamou-se ginásio vocacional. Está na internet também, se vocês puderem, num momento oportuno, ginásio vocacional, que foi uma experiência do governo Carvalho Pinto e que foi extinto pelo regime militar no Brasil. Não é? Então mostra como algumas tentativas extremamente felizes de mudar tudo isso que a gente chama de uma escola reprodutivista, uma escola autoritária, etc. Como é que essas experiências elas não vão muito à frente, porque a escola ela não tem uma autonomia plena, ou tem muito pouca autonomia, porque ela vai se deparar não só culturalmente com a média da sociedade, mas também pelos governos, pelos governos, pelas políticas de governo ou políticas de Estado. Bom, foi só para esquentar um pouquinho. Eu estou desde as 8 daqui. Até que eu acho, Marcelo, essas coisas que tu falaste é muito importante e eu concordo muito contigo, sabe? Porque também, apesar de ser um aficionado e uma pessoa que torce muito pelas questões tecnológicas, mas a gente sabe que os problemas são muito sérios dentro das nossas escolas. Esse então da rede elétrica, muita gente não sabe, mas é a pura verdade, tem escola que ganha laboratório de primeira, mas não pode colocar porque no dia que ligarem todas as máquinas e o ar-condicionado, estoura toda a rede elétrica da escola e pronto, babau, acabou a escola. Os campos também, das universidades também. Né? Então, isso aí são coisas muito sérias. Mas eu acho que, além disso, nós não podemos deixar de fazer essa discussão dentro dos cursos de formação de professores. Hoje eu nem discuto mais a escola, sabe, gente? Porque eu acho que a escola ela vai ter que se virar. Essa que é a realidade. Se hoje ela está desse jeito, ela vai ter que se virar. E vai se virar como? Com uma discussão mais profunda dentro dos seus sindicatos, dentro dos governos. Agora, a gente pode fazer muitos concertos antes nos cursos de formação de professores. A gente pode evitar muito mal-estar no futuro da escola, já tratando isso na formação do aluno dos cursos de formação de professores.
Então isso é um fato fundamental. E a gente que é das ciências sociais, né, tem os nossos autores, Durkheim já falava, não existe escola, no sentido de universidade que cria revolucionário. A escola não cria revolucionário, a escola cria no máximo um reformador. Se tu quer ser um revolucionário, não vai para a escola. Né? Aí quando eu li isso, me veio à mente até a questão do Che Guevara. Che Guevara abandonou a universidade para poder virar um revolucionário. Né? Porque a gente está muito dentro dos modelos mesmos, né? E das discussões padronizadas mesmo. A própria construção do nosso currículo tem que ser tudo dentro da casinha, tudo muito bonitinho, porque senão vai lá para o MEC não aceita. Olha, pessoal, criar um curso novo de mestrado, vocês não acreditam. Porque quando a gente vai criar um curso de mestrado, você tem que fazer a cartilha, ipsis literis do que o governo quer, é a cartilha. E não adianta chegar e falar assim, não, eu quero fazer isso diferente. Não adianta, porque aí não passa, tu é reprovado. Né? Então são casos muito sérios, muito difíceis mesmo, sabe, Marcelo? Mas eu vou deixar mais para eles. Acho que até falei mais. Bom, eu também acho que o Marcelo pôs aí o dedo na ferida, né? Vocês usam essa expressão também, não é? Porque depois há aqui toda uma série de questões que têm a ver com política educativa, não é? E que são bem mais gerais e que ultrapassam muitas das vezes, a gente fala na escola e assim uma entidade abstrata, não é? E temos escolas que têm problemas como esse que você falou, e depois temos as políticas educativas que estão lá em cima e que vão determinar, por muita boa vontade e por muita formação que os docentes tenham, por muito empenho que haja numa escola, há aspectos que ultrapassam por completo depois o contexto de educacional propriamente dito, não é? E questões como os currículos, não é? E aquilo que continua a ser valorizado nos programas escolares, e que aqui já falámos, não é? Muitas das vezes agora o que faz sentido não é aprender este ou aquele conteúdo, como o Adriano há pouco estava a dizer, mas sim como é que eu, neste mar de informação, vou conseguir, sempre que eu precisar de qualquer coisa, como é que eu vou poder fazer para selecionar aquilo que me interessa, perceber o que é de uma fonte fidedigna, o que não é, ser capaz de analisar, criticar, etc. Portanto, a questão dos currículos é muito importante. E, para ser muito sintética, é outra questão que eu acho que é fundamental aqui, que tem a ver com as questões da avaliação e da certificação, não é? Porque muitas das vezes o professor até tenta fazer diferente, até tenta fugir ou dar a volta a estes currículos, mas depois muitas das vezes, isso depende de como é que, eu não estou por dentro de como é que é o vosso sistema de avaliação aqui no Brasil, mas depois muitas das vezes o que acontece é que o aluno chega a uma prova final e aquilo que lhe é pedido é novamente aquilo que a gente está a dizer que já não serve, não é? E portanto o professor e a escola aqui ficam entre a espada e a parede, não é? Que é assim, eu posso querer fazer outra coisa, eu sou capaz de fazer outra coisa, eu entendo que esta escola tradicional não serve e, portanto, eu vou pôr os meus alunos a pesquisar, a procurar, a participar num projeto, a construir conhecimento. Mas depois, quando chega a hora da avaliação, aquilo que lhe é pedido muitas das vezes é que reproduza novamente. E, portanto, aí os pais depois dizem, não, eu não quero que o meu filho vá para essa escola em que é muito bonito, muito moderno, muito não sei o quê, mas que depois, quando chega na hora final da avaliação, ele vai se defrontar com uma prova e ele não vai saber responder àquela prova, porque o que se pede naquela prova é novamente a reprodução do conhecimento. E, portanto, o problema é muito maior, não é? Tem muita coisa por detrás, e essa questão da avaliação e da certificação e daquilo que as próprias universidades exigem aos estudantes para entrarem para os seus cursos, não é? O que é que uma universidade exige a um estudante para entrar para os seus cursos? Eu não sei aqui no Brasil como é que é, mas sei um pouco como é que é em Portugal. Será que nós estamos a avaliar realmente aquilo que é importante para um aluno fazer um percurso universitário ou estamos novamente centrados nessa lógica dos conteúdos? Não sei, é uma questão que fica. Obrigado.
Eu vou me posicionar um pouco sobre algumas das questões, né? Começar com a questão da neutralidade das tecnologias. O Milton Santos aí fala que as tecnologias não são neutras, né? Porque elas têm uma intencionalidade geradora e têm uma artificialidade, para te fazer alguma coisa de forma artificial, né? Então aí elas já não são neutras. Como também não acredito que existem tecnologias melhores do que as outras, né? A escola sempre foi um espaço de entrada de tecnologias, né? Bom, o ambiente escolar, a arquitetura sala de aula é uma tecnologia já. Entretanto, as tecnologias elas são diferentes, né? A questão que nós temos agora com as tecnologias digitais é que elas não são melhores, mas são mais flexíveis do que as outras tecnologias. Só para dar um exemplo, se eu amanhã cheguei em Passo Fundo, liguei para alguém de vocês e perguntei: o que vocês estão fazendo agora? E vocês falaram: eu estou vendo televisão, eu sei o que estão fazendo. O que está fazendo agora, Glaucio? Estou lendo jornal, eu sei o que ele está fazendo. Professor Carlos, o que o senhor está fazendo? Estou vendo um filme, eu sei o que ele está fazendo. Agora eu ligo para a Lúcia e ela diz: eu estou na internet, eu não sei o que ela está fazendo. Ela pode estar fazendo tudo isso e tudo ao mesmo tempo. Então a questão é da flexibilidade das tecnologias. E esse excesso de flexibilidade das tecnologias causa uma estranheza. Esse excesso de flexibilidade das tecnologias cria um baita pepino para a formação de professores nessa área. E eu vou dar um exemplo por quê. A gente tem um projeto na universidade chamado Mutirão para a Inclusão Digital, que trabalha com o público do serviço social. São pessoas em situação de exclusão, de fragilidade social e assim por diante. E a gente trabalha com também alunos de escolas públicas, e um dia chegou uma turma, sempre a professora vem acompanhar durante o ano inteiro, e casualmente a professora é uma amiga de infância minha. Legal, então obviamente existia uma intimidade de conversar, como é que está, como é que não está. Um belo dia ela chegou com a turma abalada, sabe? Eu pensei inclusive que alguma coisa tinha acontecido com a família dela. E eu perguntei o que houve, e ela falou: Adriana, eu estava vindo no ônibus com as crianças, o ônibus da prefeitura, e eles estavam falando de Orkut, eu tenho Orkut ainda, né? E eu tenho Orkut, eu estou na comunidade e tal, e assim por diante, e eu estava inibida, eu estava me sentindo inferiorizado, e estava com medo que eles perguntassem qual era o meu Orkut, porque eu não tenho Orkut. Pessoal, ninguém gosta de se sentir inferiorizado, ninguém gosta de se sentir incapacitado, à margem de... Imagina uma pessoa com curso superior, 20 e poucos anos, gurizada de 5, 6 anos, perguntando: olha, tem Orkut, não tem Orkut? Ah, Adriano, Orkut não pode para 5, 6. Na teoria não pode para 5, 6, mas a coisa acontece, né? Então, pré-adolescente usando Orkut, e ela estava se sentindo mal. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, fulano, vamos criar o teu Orkut, começar a trabalhar com o Orkut, e daí um dia tu diz para eles: ok. E passamos ali os próximos, que vinham uma vez por semana, só as próximas 3 semanas criando o Orkut e assim por diante. E nós, pessoal, que somos de outra era da gurizada, a gente não quer em absoluto demonstrar fragilidade, que é um erro fatal, né? Porque aí a gente acaba incorrendo em questões piores ainda. Então ela só queria falar do Orkut dela para o grupo quando ela tivesse domínio total e absoluto do que poderia fazer. Muito bem, uma determinada semana ela chegou e falou: Adriana, amanhã, na quinta-feira isso, eu vou levar meus alunos para o laboratório, já reservei o laboratório. Olha, tem que reservar o laboratório. Já reservei o laboratório, comprei coca e salgadinho e vou fazer a inauguração do meu Orkut. Ela estava feliz e ansiosa. Ela foi, tá? Na outra quinta-feira ela chegou mais abatida do que naquela primeira ainda. Eu falei: o que houve? Não, Adriano, levei meus alunos para o laboratório, tinha coca, tinha salgadinho, ia fazer uma grande revelação para eles. Quando eu levei eles lá, cada um no seu computador, conectar na internet, e falei: pessoal, eu quero apresentar para vocês o Orkut, o meu Orkut, né? Um gurizinho lá no fundo, no último computador, falou o seguinte para mim: professor, esquece o Orkut que a gente está usando o Twitter agora. Ou seja, todo o esforço que ela fez não serviu para nada. Então, onde é que talvez esteja o nosso calcanhar de Aquiles, o problema da formação dos professores? Eu acho que o Glaucio colocou uma questão importante, né? A escola está atrelada a um monte de coisa. O professor coloca muito bem a autonomia do professor em sala de aula. Quem faz a diferença, pessoal, isso aqui não é discurso político. Quem faz a diferença é o professor. Se o professor quer fazer, ele faz. Se não quer fazer, ele não faz. Se ele está convencido, porque na sala de aula ele tem o espaço dele. Então, trabalhar a formação de professores, sem dúvida alguma, vai dar um desenvolvimento de médio e longo prazo significativo nesse processo, né? Sem dúvida alguma vai. Só que por que a gente talvez não está conseguindo fazer isso? Porque não adianta dar aula de introdução à computação. É dar aula para tecnologia morta. Porque dentro da nossa universidade tem, vou começar pelo básico: o Windows instalado e as máquinas estaduais todas têm Linux, e aí? Ah, para quem conhece tecnologia é a mesma coisa, mas nem todo mundo conhece tecnologia. É quase água para o vinho. Tem uma barreira psicológica.
Porque a gente aprende a usar uma ferramenta que muito provavelmente daqui a 2 meses não vai ter mais utilidade. Vou trazer só uma estatística para vocês. O Google+, que é a rede social da Google, atingiu 1 milhão de usuários 53 vezes mais rápido do que o Facebook. E aí, o que significa isso? Que logo, quando muita gente vier no Google+, todo mundo vai sair do Facebook. E o professor que aprendeu a usar o Facebook para tentar ir na sala de aula está quebrado, porque ele deu ênfase na tecnologia e não na lógica flexível das tecnologias. Então, talvez aí esteja uma questão a ser pensada nas universidades, né? Bom, a gente tem que ter aula de tecnologia, ou a gente tem que ter, então, espaços de discussão como esse aqui, por exemplo, de quais são as possibilidades da tecnologia. Eu optaria pela segunda. Ah, mas aí tem uma outra questão. Bom, tem escola que não tem nem energia elétrica. E muitas escolas que não têm. Né? Lá no Rio Grande do Sul, tem esse programa Um Computador por Aluno, tá? A gente trabalha, tem um projeto de pesquisa lá dentro de uma escola em Carazinho, fica pertinho de Passo Fundo, e quando 20 alunos conectam à internet, são 459 computadores, a internet se vai. Se vai à internet. Então tem problemas anteriores. Claro que tem outra coisa, é um discurso legal dizer, qualquer aluno de qualquer escola, por mais paupérrima que seja, que acessar www.louvre.fr vai ter acesso ao Museu do Louvre como um aluno da melhor escola particular de São Paulo. É bonito? É, mas não basta. Toda a história para mim poder me posicionar frente àquilo, né? A minha formação enquanto aluno, para poder aproveitar, explorar, isso tudo é um problema sério. Que ele poderia pensar, bom, isso tem que ser tratado antes de pensar em tanta tecnologia, em tanta formação do professor. Só que aí que está outro papel da universidade. Eu acho que é atentar para essas questões que talvez não tenham uma aplicação direta agora, ou que tenha muita coisa que mudar até que aquele conhecimento possa começar a acontecer. Além de fazer, claro, algumas ações pontuais. Agora, também não pode, não foi isso que o professor falou, mas também não pode pensar, bom, vamos resolver primeiro esses problemas para depois pensar na questão da formação de professores. Isso equivale a dizer, bom, se no Brasil tem tuberculose ainda, não se trata mais AIDS, acaba com a tuberculose e depois trata AIDS. Então essas são questões que eu acho que é um pouco do papel da universidade, fazendo um gancho com a questão anterior, né? Que é discutir essas questões que, mesmo reconhecendo que tem os problemas seríssimos anteriores e que impactam direto na apropriação dessas tecnologias para qualificar o processo de aprendizagem, nós, como universidade, podemos discutir, apontar, fazer espaços como esse, como o Nosso falou, que foi a única mesa redonda, né? As outras são não é só na área de humanas que tem, por exemplo. Eu acho super legal isso, né? Porque são esses processos de discussão que fazem a coisa avançar. Eu vou levar para a minha universidade muitas coisas, vocês vão levar para os grupos de vocês, concordando ou não. Isso aqui que está na rede vai mexer com algumas pessoas. Eu acho que esse é um pouquinho do papel da universidade, que uma escola não tem essa liberdade. Então, acho que isso também é um espaço, é uma questão a ser trabalhada. Deixa eu ver. Tá, já falei sobre isso. Então, eu acho que por causa do tempo, né? O tempo diz para a gente dar uma encerrada agora. Agradeço mais uma vez, professora Lúcia, muito gostoso te ouvir, né? Todo esse conhecimento, essa sabedoria, falou de uma forma muito prazerosa. E conhecer aqui o colega nas suas tecnologias, né? Nos dando um suporte muito bacana dela. Glaucio aí, né, para o próximo ano, Marcelo e a Divanisa que está lá, acho que ela que centralizou tudo, né? Agradecer também, a Divanisa fez um papel muito importante. E estamos agora encerrando então aqui o 2º Congresso Sergipano de Ciência. Obrigado a todos.